Boa noite. A polícia investiga a morte de uma criança de apenas 3 anos em Maricá, na região metropolitana do Rio. E hoje, mais uma base do Segurança Presente foi inaugurada, desta vez no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste. Você vai ver também o Complexo Petroquímico do Rio, o Comperj, que nasceu com a promessa de gerar empregos, tem prejuízos que passam de 50 bilhões de reais. E tem novidades no futebol. Odair Hellmann foi apresentado como novo técnico do Fluminense. O Jornal do Rio volta em 30 segundos e eu te espero. Bandidos roubaram uma agência bancária na Abolição, na zona norte da cidade. Na fuga, os criminosos se depararam com a polícia e trocaram tiros com os agentes. No fim, eles conseguiram fugir, levando dinheiro. Lá, fuzil na mão de preto. Tem fuzil na mão de preto? Essas imagens foram feitas por motoristas que estavam em um posto de gasolina no momento em que criminosos deixavam a agência bancária. A agência na Avenida Martin Luther King Jr., na Abolição, na zona norte do Rio, ficou completamente destruída. De manhã, moradores da região ainda estavam assustados. Acorda pensando onde é que eu tô. Acordei, foi muito barulho, foi muito tiro, muita bomba, tudo. Moradores deste prédio, que fica bem em cima da agência bancária, contam que por volta das 2h40 da manhã ouviram a primeira explosão e que eram pelo menos 20 homens fortemente armados. Antes de deixar o local, eles abandonaram esta barra de ferro que foi usada para arrombar a agência bancária. Na fuga, eles se depararam com policiais e houve uma intensa troca de tiros. Ainda assim, eles conseguiram fugir, levando dinheiro. No asfalto, os artefatos usados pelos bandidos para furar pneu e facilitar a fuga do grupo. Na banca de jornal, as marcas dos tiros. Hoje cedo foi feita uma perícia no local e mais de 80 cápsulas de fuzil de diferentes calibres foram recolhidas. A polícia vai analisar imagens de câmeras de segurança para tentar identificar os criminosos. E uma criança de 3 anos morreu após ser baleada no peito dentro do carro da família em Maricá, na região metropolitana do Rio. A Polícia Civil acredita que a disputa pelo controle do tráfico de drogas numa comunidade da região tenha provocado a morte do menino. O caso aconteceu ontem, por volta das 7 horas da noite, na entrada da comunidade Risca-Faca, em Maricá. O motorista Bruno Carlos de Azevedo, de 28 anos, estava no carro acompanhado da esposa, um bebê de colo, que é filho do casal, e o enteado Enzo Ferreira, de 3 anos. Bruno aceitou dar uma carona para um amigo, Anderson Leonardo, conhecido como Léo Peixeiro. Ele já tinha passagem pela polícia e era apontado como um dos gerentes do tráfico da região. Na saída da comunidade, o carro foi parado por criminosos que estariam em busca do traficante e dispararam várias vezes contra o veículo. Léo Peixeiro foi assassinado. Enzo foi atingido no peito e não resistiu. Quando eu entrei na enfermaria para falar com ela, ela falou: ele faleceu. Ele já chegou sem vida no hospital. A gente quer justiça, a gente quer que seja feito, que a polícia possa ajudar em tudo possível para poder ele não ser mais um. A mulher e o bebê não ficaram feridos. O motorista, mesmo baleado no braço, conseguiu dirigir até uma viatura da polícia que levou a família para o hospital. A perícia já foi realizada no local do crime e a Delegacia de Homicídios tenta identificar os responsáveis. A principal suspeita da polícia é de uma disputa entre traficantes por pontos de venda de drogas na região. E a polícia investiga se a milícia que domina a comunidade de Rio das Pedras explora também um serviço de transporte por aplicativo. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos nesta manhã. A operação da Polícia Civil, em parceria com o Ministério Público do Rio de Janeiro, nesta quinta-feira, em Rio das Pedras, comunidade dominada por milicianos na zona oeste do Rio de Janeiro, tinha o objetivo de coletar provas nessa investigação sobre a exploração de milicianos em um transporte de aplicativo. Os investigadores foram à sede dessa empresa, que fica na casa de um dos proprietários. Mas lá, o que chamou a atenção desses investigadores é que não há nenhum equipamento tecnológico, por exemplo, não tem nenhum computador, um notebook nessa empresa. E por isso,
Os investigadores agora seguem coletando provas, já sabem quem são esses empresários. São duas possibilidades. Se os milicianos já abriram intencionalmente essa empresa para explorar o serviço de passageiros nessas comunidades, ou se empresários que não fazem parte da milícia abriram essa empresa e logo após tiveram que pagar taxas a esses milicianos, como normalmente já acontece nessas áreas, em outros serviços, como água, luz, internet e TV paga. Tudo em troca de uma segurança que os milicianos oferecem aos moradores. Procurada, a RP Drive não foi localizada. Já a Driver Machine, plataforma que permite a criação de aplicativos personalizados de transporte particular, disse apenas que fornece a tecnologia e que as regras são definidas pelo gestor do aplicativo. E a seguir tem a inauguração do Segurança Presente no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste da cidade. Foi lançada nesta quinta-feira a 18ª base do Segurança Presente, a terceira só na zona oeste, dessa vez no Recreio dos Bandeirantes. Os 24 policiais militares e agentes civis já começaram nesta quinta-feira. O policiamento será feito de 8 da manhã às 9 da noite. O Recreio Presente vai contar também com 30 vagas para PMs que quiserem trabalhar no regime de folga remunerada. A base dos agentes vai ser instalada aqui na Praça Tim Maia. O patrulhamento vai cobrir toda a orla da Praia do Recreio e também as ruas internas do bairro, até as estações do BRT, Salvador Allende e Glaucio Gil. Dados do Instituto de Segurança Pública do Rio mostram que de janeiro a novembro deste ano, a delegacia do bairro registrou mais de 4.300 roubos e furtos. Na zona sul do Rio, o patrulhamento será estendido até a madrugada em Copacabana e no Leme, por causa do movimento na orla durante o verão. O governador Wilson Witzel afirmou que o objetivo é levar o programa para o interior do estado, assim como as unidades de polícia pacificadora com um projeto reformulado. Vamos interiorizar as UPPs e vamos ampliar o programa Segurança Presente para o interior do estado. Witzel afirmou que o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, se comprometeu a repassar 40 milhões de reais ao Rio no ano que vem para ampliar o Segurança Presente. Além disso, o governador prometeu mudanças no recebimento do 13º. Nós vamos dar para o nosso servidor público um presente. Cada aniversário do servidor público, ele vai receber antecipadamente a metade do seu 13º. E o inquérito sobre o incêndio no Ninho do Urubu vai ser novamente devolvido para a Polícia Civil. A corporação aguarda o envio do Ministério Público para apurar o que foi solicitado pelo órgão. Na ocasião, 10 jovens da categoria de base do Flamengo morreram e o laudo sobre a tragédia aponta que o fogo começou após um curto-circuito no ar-condicionado. E o Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, Comperj, nasceu com a promessa de gerar cerca de 200 mil empregos. Mas até hoje só aconteceu o contrário e o prejuízo já passa da casa dos 50 bilhões de reais. Em Itaboraí, na região metropolitana do Rio, não é difícil encontrar construções que pararam no meio do caminho e imóveis vazios. Uma herança da época em que a cidade sonhava com a corrida do ouro negro. Muitas casas vazias e as pessoas decepcionadas. O sonho começou em 2006 com o lançamento da pedra fundamental do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro. O projeto era construir uma refinaria, 7 usinas petroquímicas e uma central de processamento de gás natural, com geração de 200 mil empregos diretos e indiretos. Depois foi anunciada uma segunda refinaria, mas dos planos iniciais só restou a usina de processamento de gás natural, com expectativa de 7.500 empregos. Nesta semana, a Petrobras anunciou que a parceria com a chinesa CNPC não sairá mesmo do papel. A cidade continua parada porque não tem emprego para o povo. Só do alto é possível ter noção do tamanho do empreendimento. Foi a maior terraplanagem do país. 45 quilômetros quadrados, o tamanho da cidade de Olinda, em Pernambuco. Terreno fértil para a corrupção. O Comperj esteve no centro do escândalo da Lava Jato. Resultou na primeira condenação do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, por receber propina das empreiteiras contratadas para a obra. Sidival acreditava no potencial do complexo e transformou o restaurante em pousada. Chegou a ter 140 hóspedes de uma só vez. Hoje, são 30 em média.
Esta é uma área que nunca foi usada, pelo menos para aquilo que ela foi construída. Na melhor das hipóteses, serve de depósito para material de higiene pessoal, de alimentos, mas aqui atrás tem uma cozinha industrial novinha em folha, parada há mais de um ano. Um investimento de R$50 mil, que pelo menos até agora só serviu para acumular poeira. Abrimos uma vidraçaria para tentar sustentar tanto a vidraçaria como aqui, né? Entendeu? Uma coisa ligando a outra para tentar resolver, para tentar ver se consegue segurar mais um pouco essa pousada. Comercial. A seguir, a gente fala da chegada de Odair Hellmann ao comando do Fluminense. O técnico foi apresentado hoje. Mais um capítulo da novela da Avenida Niemeyer. Hoje, a Prefeitura do Rio determinou o fim das obras na via e afirmou que a parte emergencial já foi concluída. A medida foi tomada um dia após o Tribunal de Justiça determinar que a Niemeyer continue interditada. E os casos de chikungunya dispararam este ano aqui no Rio de Janeiro e ligaram um sinal de alerta para a população e também para a rede pública de saúde. Na casa do Felipe, ele e a mãe não escaparam do mosquito. Até hoje, a família ainda convive com as dores da chikungunya transmitida pelo Aedes aegypti. Enquanto a mãe dele segue na fisioterapia para recuperar o movimento dos braços e tornozelos, Felipe já consegue ter uma vida normal. Mas não esquece dos 30 dias onde não conseguia nem mesmo sair da cama. Incapacitado total, eu não conseguia nem sequer andar nesses dias. Eu não conseguia mexer o meu pulso. Meu joelho doía demais. O quadro crônico ligado à chikungunya era uma das maiores preocupações dos especialistas, até que os casos de mortes em decorrência da doença começaram a aumentar. O Sudeste é a região que mais preocupa em relação a fatalidades. Só aqui na capital do Rio foram registrados 48 casos esse ano. O número é mais da metade de todas as mortes notificadas no país. Quando comparado ao mesmo período do ano passado, esse número assusta ainda mais. Em 2018, foram registradas apenas 10 mortes. Especialistas apontam que o Rio já vive uma epidemia de chikungunya. Os casos da doença saltaram de quase 10 mil em 2018 para cerca de 38 mil. Em todo o estado, já são mais de 85 mil notificações esse ano. O crescente número de registros e a proximidade do verão acende um outro sinal de alerta: a falta de uma rede de saúde preparada para atender o aumento de casos. É que os registros cresceram quase 300% em relação ao ano passado e 2020 pode sofrer com um surto ainda pior. Com serviços de saúde sobrecarregados, isso vai sendo postergado, a pessoa deixa de procurar uma UPA ou uma UBS porque sabe que vai demorar o atendimento, então prefere ficar em casa, e muitas vezes esse retardo em tomar uma ação é o que diferencia entre um caso evoluir bem, se recuperando, ou mesmo evoluir para o óbito. E a Natasha Franco está ao vivo, só que dessa vez para dar uma boa notícia em meio à crise na saúde. Conta pra gente, Natasha, então, que boa notícia é essa? Boa noite, Yasmin. Boa noite a todos. A boa notícia é que o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, decidiu antecipar o pagamento da segunda parcela da ajuda aí na crise da saúde. Esse dinheiro chega até o dia 31 de dezembro. Isso significa 76 milhões a mais nos cofres da Prefeitura para que ela consiga lidar com a crise da saúde. Essa reunião aconteceu entre o ministro, os secretários estaduais e também municipal de saúde. E aí, nesse caso, ele também liberou 20 leitos dos hospitais federais para que eles possam ser usados como suporte à rede municipal. Yasmin. Agora, Natasha, parece que você também tem informações sobre o programa Rio Mais Seguro, é isso? Exatamente, a reunião aconteceu aqui no Centro de Operações hoje de tarde. O Rio Mais Seguro vai ser ampliado, esse que é uma parceria da Prefeitura para trazer segurança e também zeladoria ali à cidade de uma maneira geral. Ele vai para outros bairros, dessa vez da Zona Oeste. O primeiro módulo a ser instalado, a primeira base, vai para a Freguesia em Jacarepaguá, e aí serão mais 5 módulos até o meio do ano, entre eles, por exemplo, Campo Grande, Yasmin. Então, mais regiões atendidas pela segurança pública e também a zeladoria da cidade. A gente lembra que o Rio Mais Seguro tem a ação de guardas municipais e também agentes da Secretaria de Ordem Pública e entre outros agentes de outras secretarias aqui da Prefeitura.
Obrigada, Natasha. E tem novidade nas Laranjeiras. É que hoje Odair Hellmann foi apresentado como novo técnico do Fluminense. Odair veio do Internacional e vai comandar o tricolor na próxima temporada. Marcão, que estava como interino, às 6:50 da noite. Até lá. Tchau, tchau.